Olá, meus amigos, minhas saudações a todos que nos assistem através desse vídeo. Aqui nós vamos, desta feita, tratar do crime de incêndio, tipificado no artigo 250 do Código Penal Brasileiro e inserido, então, dentro do título que trata dos crimes contra a incolumidade pública, e especificamente no capítulo que envolve os crimes que causam perigo comum. O objeto da proteção jurídica do crime de incêndio é a incolumidade pública, quer dizer, a segurança coletiva, a segurança de toda a coletividade, especialmente no caso de incêndio e destes crimes tratados no capítulo 1, aqueles crimes que possam gerar perigo comum à vida, à integridade física ou ao patrimônio de outras pessoas. Já alertando que, neste caso, o crime ele exige a ocorrência de perigo concreto, que é a hipótese na qual o perigo deve ser provado pelo órgão de acusação. Não cabe aqui o chamado perigo abstrato, que é aquele perigo que a própria lei presume e que, então, pela presunção legal de sua ocorrência, é dispensada, em princípio, é dispensada a prova por parte do órgão acusador, porque a própria lei já previu de maneira incondicional a ocorrência daquele perigo, quando se trata de perigo abstrato. Aqui não. Aqui o crime é de perigo concreto, que tem, portanto, ser provado em cada situação, em cada fato analisado pelo sistema de justiça. A tipicidade objetiva na forma simples do delito, prevista no caput do artigo 250, tem como núcleo o verbo causar, que significa nada mais nada menos do que dar causa, provocar, produzir, gerar alguma coisa. E neste caso, esta alguma coisa é o incêndio, que é a queima, que é a combustão, que é o ato de, então, colocar fogo em alguma coisa, provocar, gerar, causar o incêndio. E aí, em que circunstância? Expondo a perigo, gerando algum risco concreto para a vida de outra pessoa, para a integridade física de outrem ou ainda para o patrimônio de alguém. Então, quando nós temos esse ato de dar causa ao incêndio, mas sempre com a adição da exposição a perigo da vida, da integridade física ou do patrimônio de outrem, então nós temos o crime do artigo 250 do Código Penal, com penas de reclusão de 3 anos a 6 anos, e ainda mais pena de multa também de forma acumulativa. A tipicidade subjetiva do crime do artigo 250, ela se satisfaz apenas com dolo genérico, não há necessidade de qualquer especificação dolosa, notadamente no seu caput, na sua forma simples. Por quê? Porque basta que o agente queira causar o incêndio e com isso exponha a situação de risco, a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem. Não há necessidade de uma motivação específica para a causação deste incêndio, para a provocação deste incêndio. O parágrafo 1º, inciso 1, no entanto, do mesmo artigo 250, quando trata lá de uma das hipóteses de majoração de primeiro grau, ele prevê, então, que será majorado em primeiro grau quando o intuito do incêndio for o de obter vantagem pecuniária, seja em proveito próprio, seja em proveito alheio, inciso 1 do parágrafo 1º. E aí, neste caso, a tipicidade subjetiva não será de dolo genérico, será de dolo específico, porque daí, para incorrer na majorante, o agente terá que ter o propósito, o intuito de obter a vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio. Mas na forma simples do delito, na forma básica do caput do artigo 250, a tipicidade subjetiva ela se contenta com
dolo genérico. Não há necessidade de qualquer dolo específico. O sujeito ativo do crime de incêndio é qualquer pessoa, né? Porque a rigor qualquer pessoa pode causar o incêndio naquelas circunstâncias do caput. E os sujeitos passivos, primariamente o Estado, ou a coletividade, o Estado na condição de protetor da segurança coletiva, ou a coletividade em si. E, secundariamente, alguém que de alguma maneira tenha colocado em risco, tenha tido sua vida, sua integridade física ou seu patrimônio exposto à situação de perigo. Então essa pessoa entra como vítima secundária do crime de incêndio. O momento consumativo, né, o instante em que ocorre a consumação do crime de incêndio, se dá quando existe efetivamente a exposição a risco da vida, da integridade física ou do patrimônio de outra pessoa. Quando, no momento em que algum destes bens jurídicos de outrem é exposto concretamente à situação de risco, neste momento está, então, consumado o crime de incêndio. Neste aspecto é importante ressaltar que não há necessidade de o dano efetivamente ser causado. Não há necessidade de produzir algum dano à vida, à integridade física ou ao patrimônio de outrem. Basta a situação de exposição de risco. A mera exposição de risco já é o elemento consumativo do crime, como nós falamos há pouco, crime de perigo concreto. Mas, se eventualmente algum dano ocorrer a algum destes bens jurídicos de outra pessoa que não a pessoa do próprio incendiário, então se houver algum dano a algum bem jurídico de alguém, à vida, à integridade física ou ao patrimônio de fato ocorrido, não apenas a situação de risco, mas um dano efetivo, nós teremos aí uma hipótese de exaurimento que poderá com certeza impactar daí na aplicação da pena. Diante desta questão relacionada então à consumação, que se dá com a exposição do risco de algum daqueles bens jurídicos mencionados, é possível nós falarmos em tentativa de incêndio? Em princípio, a doutrina tem sido bastante pródiga no sentido de que cabe a tentativa quando o incêndio ele for praticado de forma plurissubsistente. Pela sua natureza, normalmente ele é praticado de forma plurissubsistente, porque o sujeito tem que colocar o fogo, tem que esperar esse fogo se alastrar, existe ali uma necessidade de um certo tempo, né, de um sequencial de etapas ali até de fato, entre o momento em que o sujeito coloca o fogo no material combustível até o momento em que de fato existe uma exposição concreta a risco da vida, do patrimônio ou da integridade física de alguém. Então, neste ínterim, pode, evidentemente, que o incêndio seja apagado, que seja extinto o fogo e daí, embora tenha sido dado início ao crime de incêndio, o sujeito colocou de fato o fogo com aquele propósito, mas não chegou a de fato expor a vida, a integridade física ou o patrimônio de alguém. E aí nós teríamos então a execução obstada ainda no seu curso sem que se atingisse a consumação e dessa forma teríamos uma perspectiva de tentativa, claro, dentro da ocorrência do crime de uma forma plurissubsistente, como é natural, como eu disse, no crime de incêndio. Então, por exemplo, o sujeito coloca o fogo no material combustível, mas depois alguém percebe, vai lá e apaga o fogo ainda no seu início, antes que se alastrem, que se propaguem as chamas de forma perigosa e evitando com isso a exposição a risco daqueles bens jurídicos mencionados que são necessários, que é necessária a exposição para a consumação do delito. Então esse é o exemplo de uma hipótese de tentativa do crime de incêndio. Depois nós vamos ter a forma dolosa majorada em primeiro grau no parágrafo 1º do artigo 250. Primeira hipótese, no inciso 1, como eu já falei agora há pouco,
se o incêndio, né, se o incêndio que causar perigo àqueles bens jurídicos de alguém, ele tiver sido provocado para obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio. Se o agente, então, ele coloca fogo nesse bem, em alguma coisa e expõe, então, a vida, a integridade física ou patrimônio de outra pessoa a risco, esta hipótese, desde que ela seja levada pelo desejo de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio, vai caracterizar uma majoração de primeiro grau. Né? E isso diz respeito ao propósito, né? ao objetivo contido na ação do agente. As majorantes previstas no inciso 2 do mesmo parágrafo 1º, elas trabalham com a hipótese, melhor dizendo, com o local onde o incêndio é colocado. Então, todas as situações previstas no inciso 2 do parágrafo 1º, elas dizem respeito ao local onde o fogo é colocado, que também vão gerar majoração de primeiro grau. Eu falo majoração de primeiro grau porque acarreta um acréscimo de 1/3 da pena. Então, quais são os locais que geram essa majoração do inciso 2 do parágrafo 1º? Casa habitada, ou ao menos destinada à habitação, edifício público, e aí edifício particular que seja destinado ao uso público, edifício destinado à obra de assistência social, edifício particular destinado à obra de cultura, que eu estou lendo todas porque não tem como a gente saber tudo isso de cor, embarcação, aeronave, comboio, veículo de transporte coletivo, estação ferroviária, aeródromo, estaleiro, fábrica, oficina, depósito de explosivo, depósito de combustível, depósito de material inflamável, poço petrolífico, galeria de mineração, lavoura, pastagem, mata ou floresta. Aliás, em relação a mata ou floresta, eu vou depois, mais para o final, fazer uma abordagem mais específica, porque tem uma questão tipológica aí importante. Todas estas hipóteses, né, tanto a do inciso 1 quanto todos esses locais do inciso 2, geram majoração de primeiro grau em acréscimo na terceira fase da dosimetria de 1/3 da pena. Primeiro grau porque é a fração mais baixa de majoração. Tá? Em relação ao inciso 1 ainda, eu quero voltar um pouquinho ali, bem rapidamente, só para dizer que se houver incêndio com o propósito de obter vantagem pecuniária, né, mas não causar perigo comum à vida, à integridade física ou ao patrimônio de outra pessoa, o crime cometido não será de incêndio. Daí será aquele crime lá do artigo 171, parágrafo 2º, inciso 5, que é equiparado a estelionato, chamado fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro. Eu vou voltar a isso também um pouquinho no final. Então essas majorantes todas do inciso 1 e do inciso 2 do 250 são majorantes de primeiro grau por acarretarem 1/3 a mais de pena na terceira fase da dosimetria. Depois nós vamos ter a forma dolosa majorada em segundo grau, que vai nascer da combinação do artigo 250 com o 258, primeira parte, quando o resultado do incêndio acabar gerando, de fato, né, lesão corporal de natureza grave em alguém. E as lesões corporais de natureza grave são aquelas relacionadas no parágrafo 1º e no parágrafo 2º do artigo 129. Então, se de fato, por conta do incêndio, alguém sofrer lesão corporal de natureza grave, que não seja o próprio incendiário, mas uma vítima concreta que venha a sofrer lesão corporal de natureza grave, aí nós temos, com base nessa combinação, 250 com 258, primeira parte, majoração de 1/2, majoração de metade da pena na terceira fase da dosimetria. E temos ainda uma forma dolosa majorada em terceiro grau, que nasce também da combinação do artigo 250 com o 258, né? Quando, neste caso, na segunda parte, quando fala
no resultado morte de alguém, desde que, evidentemente, essa morte seja pré-ter-dolosa, dolo no incêndio e culpa na morte, porque se a morte for intencional, aí nós teremos o homicídio praticado através do incêndio, e aí a tipificação é lá no artigo 121 do Código Penal. Aqui nós falamos em resultado morte do incêndio, mas uma morte culposa, levando então a um crime pré-ter-doloso. Dolo no antecedente, dolo no momento de colocar fogo, né, de atear fogo, e culpa na morte, culpa pelo resultado, morte à vida. Então, neste caso, nós temos uma majorante de terceiro grau, porque neste caso é a maior das majorações, a pena é aplicada em dobro, segundo o artigo 258, segunda parte. Certo, meus caros? Então, com relação ao incêndio doloso, essas são as considerações tipológicas mais importantes. Eu vou voltar em algumas questões mais específicas ao final, que eu acredito que seja importante também que a gente pontue. Depois nós vamos ter o incêndio na sua forma culposa, no artigo 250, parágrafo 2º, né? Se o incêndio culposo causar, então, perigo concreto à vida, à integridade física ou ao patrimônio de outrem. Incêndio culposo é aquele não intencional, nem que o sujeito assume o risco de provocar, mas que acaba gerando, acaba produzindo, seja por um ato de imprudência, por alguma negligência ou por um ato de imperícia de sua parte. Então, neste caso, a pena do incêndio culposo é de 6 meses a 2 anos de detenção, parágrafo 2º do artigo 250. Mas nós também podemos ter a aplicação daquelas majorantes do artigo 258 também em relação à forma culposa do crime de incêndio, né? Vai nascer então da combinação do artigo 250, parágrafo 2º com o 258 do Código Penal na sua última parte. Então, quando fala ali no incêndio, no crime culposo, se produzir lesão corporal em alguém, e aí não precisa ser lesão corporal grave, basta que seja lesão corporal, aumenta-se a pena de 1 meio se o crime for culposo. Então, no incêndio culposo, a produção de lesão corporal em alguém, mesmo a lesão leve, já é suficiente para acarretar uma majoração de 1 meio da pena, né? Metade da pena. E se na forma... E depois nós vamos ter ainda o 250, parágrafo 2º, combinado com 258, também na parte final, quando reporta a questão da morte de alguém, no caso do incêndio culposo, de qualquer crime de perigo comum culposo, mas no caso particularmente nosso agora do incêndio, né? Eu chamo isso de forma culposa qualificada majorada. Por quê? Porque há uma duplicidade de efeitos. Primeiro, há uma qualificação, uma qualificadora, porque a pena deixa de ser a do parágrafo 2º do artigo 250, 6 meses a 2 anos, e passa a pena cominada a ser a do homicídio culposo, 1 ano a 3 anos de detenção. Então há um acréscimo na cominação em relação àquela forma simples do incêndio culposo lá do parágrafo 2º do artigo 250. Nessa forma simples, 6 meses a 2 anos de detenção. Mas se resultar a morte de alguém, 1 ano a 3 anos de detenção, que é a pena do homicídio culposo lá do 121, parágrafo 3º. Então essa parte é a parte qualificada. Mas ainda temos a parte majorada, porque gera também ainda o acréscimo de 1/3 de pena. O 258, na parte final, ele fala exatamente assim: se resulta morte, aplica-se a pena cominada ao homicídio culposo. Então aí nós temos a cominação do culposo, 1 a 3 anos de detenção, e aumentada de 1/3, e aí uma majoração. Então nós teríamos, neste caso, aquilo que eu costumo chamar de incêndio culposo qualificado, majorado. Qualificado pela mudança da pena cominada e majorada pelo acréscimo de mais 1/3 sobre esta nova cominação.
Certo, meus caros? A ação penal no crime de incêndio ela é sempre pública e incondicionada, não há hipótese que não seja de pública e incondicionada. Então, havendo prova do incêndio, havendo prova do crime e indícios suficientes da autoria, é possível então que o Ministério Público já a partir daí ingresse com a ação penal, ofereça a denúncia e deflagre o início da ação penal. Eu quero tratar aqui de algumas questões específicas. Tá? A primeira delas diz respeito ao incêndio em patrimônio próprio. Se o sujeito coloca fogo em algo que é seu, sem expor a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem, sem ser em mata ou floresta e sem intuito de obter vantagem pecuniária, indenização ou seguro, o que seja. Neste caso, se ele colocar fogo naquilo que é seu e não expor a vida, a integridade física ou patrimônio de outra pessoa a risco, nem ter sido em mata ou floresta e não ter o intuito de obter vantagem indevida a título da indenização ou seguro, esta conduta é atípica, não há tipicidade. Isso seria apenas o poder de disposição do próprio patrimônio. Tá? Então, neste caso, desta primeira questão específica, o incêndio é colocado em algo que é seu, mas isso não gera nem exposição a risco da vida, da integridade física ou do patrimônio de outrem, nem é em floresta ou mata e nem tem o propósito de obter vantagem pecuniária a título de seguro ou de indenização, então, conduta atípica. Questão específica número 2. O incêndio é em mata ou floresta integrante do patrimônio dele próprio, mas não expõe a risco a vida, a integridade física ou o patrimônio de outra pessoa. O sujeito coloca lá fogo numa área que é sua, que envolve mata ou floresta, mas não há exposição nem da vida, nem da integridade física, nem do patrimônio de outra pessoa. Nesta hipótese, então, nós teremos a tipicidade do artigo 41 da Lei 9.605, de 1998, que é a Lei dos Crimes Ambientais, Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente. Tá? Então, lá no 41, nós temos uma tipicidade específica para isso. Quando o agente ele põe fogo em mata ou floresta, mas daí sem expor a risco a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. Por quê? Porque se houver essa exposição a risco da vida, da integridade física ou do patrimônio de outrem, aí nós teremos o incêndio do artigo 250 do Código Penal com a majorante do inciso 2 do parágrafo 1º, lá no finalzinho, quando o inciso 2 fala em incêndio em mata ou floresta. Tá? Mas daí tem que ter esse elemento a mais, exposição à vida, exposição a risco da vida, da integridade física ou do patrimônio de outrem, para ser do 250. Se não houver essa exposição, então é só incêndio de mata ou floresta, é crime ambiental, regra do artigo 41 da lei, tipicidade, melhor dizendo, do artigo 41 da Lei 9.605 de 98. Questão específica número 3. Incêndio em patrimônio próprio para obter indenização do seguro, sem expor a perigo à vida, à integridade física ou patrimônio de outrem, e também sem ser em mata ou floresta. Então, neste caso, a tipicidade vai ser do artigo 171, parágrafo 2º, inciso 5 do Código Penal, que é o crime de fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro, que é um crime lá no parágrafo 2º do 171, equiparado a estelionato. Então, a consequência vai ser esta tipicidade com as penas do crime de estelionato, né? 1 a 5 anos de reclusão mais multa, desde que o incêndio seja em patrimônio próprio, desde que tenha por propósito obter indenização ou valor de seguro, mas desde que não exponha a perigo à vida, a integridade física ou patrimônio de outro, e nem seja em mata ou floresta. Por quê? Porque se expuser a vida
a integridade física ou o patrimônio de outrem a perigo, será também, daí no caso, o incêndio do artigo 250, aqui nosso, com a majorante do inciso 1 do parágrafo 1º. A quarta questão específica, se o incêndio é em coisa alheia, sem expor a perigo a vida ou a integridade física, né, de alguém, apenas gerando dano ao patrimônio da pessoa e também sem ser em mata ou floresta. Então o sujeito coloca fogo no bem de outra pessoa, não expõe a risco, não expõe a integridade física, ele tem apenas a intenção de danificar esse bem. Então, nesse caso, em princípio, a tipicidade vai ser a do artigo 164, parágrafo único, inciso 2 do Código Penal, crime de dano qualificado, em que o incêndio, né, o ato de atear fogo, será a qualificadora do crime de dano. E depois, a quinta questão específica, o homicídio qualificado pelo incêndio, se a intenção do agente é matar alguém e o incêndio ele é usado como instrumento para a prática do crime de homicídio, né, para obter o intento de matar alguém, o crime não é de incêndio, porque o incêndio qualificado pela morte precisa que seja préter-doloso, ou seja, dolo no incêndio, mas apenas culpa pela morte. Se o agente tiver intenção de matar alguém, não teremos culpa na morte, teremos dolo na morte. E neste caso, o incêndio será instrumento do crime. A tipificação, então, nesta hipótese, em que o agente quer matar alguém e, para matar alguém, causa um incêndio no local em que essa pessoa está, nós teremos o artigo 121, a incidência, né, a tipicidade do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2, e não a do artigo 250, como eu disse, combinado com o 258 do Código Penal. O crime é de homicídio qualificado pelo incêndio. Tá? E a consequência, então, é que o agente, neste caso, responde pelo 121, parágrafo 2º, inciso 3 do Código Penal. Certo, meus caros? Estas são as principais questões relacionadas ao incêndio, tá? O crime de incêndio do artigo 250 do Código Penal. Até o nosso próximo vídeo.